Um policial esquentadinho fica obcecado em descobrir quem matou a família dele de forma brutal. A busca pelo assassino leva o cara para uma boate onde ele vê uma droga nova que faz a galera ter alucinações com um pássaro gigante. Agora, ele precisa descobrir qual a ligação dessa droga com a morte da esposa e da filha dele. Louco, né? E aí, tecnólogo, tudo certo? Max Payne é um filme norte-americano de 2008 baseado num jogo com o mesmo nome. Nele você vai ver muita ação, investigação policial e pássaros gigantes que perseguem uma galera. Tá pronto para começar esse recap? Então, ora lá! Primeiro a gente conhece Max Payne. Ele é o melhor, mais brutal e mais forte policial da delegacia onde trabalha. O Max sempre se dedica muito a cada caso, mas nos últimos tempos ele tá mais temperamental. É que ele ainda tá muito mal pela morte da esposa Michelle e da filha do casal que foram assassinadas por uns gangsters que ainda não foram pegos. Como a investigação tá meio lenta, ele escolhe descobrir sozinho quem fez isso. Para conseguir pistas sobre os assassinos da família dele, o Max costuma seguir uns bandidos pelas ruas. Numa noite, ele aparece na estação de metrô usando um relógio caro para provocar uns bandidos que estão por lá. Relógio Tag Heuer 30K. Como ele esperava, 3 caras seguem ele até o banheiro para tentar roubar o relógio. O Max atira em um deles, o outro foge e o terceiro tenta se esconder, mas não adianta. Max aponta a arma para ele e mostra uma foto da esposa, perguntando se o cara reconhece ela. Mas o bandido tá tão louco numa droga nova que só fala umas coisas nada a ver sobre pássaros. O cara que conseguiu fugir do banheiro foi parar nos trilhos do trem. Ele começa a alucinar que tá vendo um monstro que em forma de um pássaro gigante e acaba sendo atropelado. O Max fica tristão porque não conseguir nenhuma pista com eles. Então, ele vai encontrar um conhecido que é o dono de uma boate. Esse cara costuma dar uns nomes que podem estar ligados ao caso pro Max investigar. Mas como tá bem ocupado, não pode ajudar muito nesse dia. Enquanto eles conversam, chega uma mulher perto dos dois chamada Natasha Sachs. Ela é uma mulher muito bonita e fica se insinuando pro Max, mas o cara não tá nem aí pra ela. Mesmo assim, ele nota que ela tem a tatu de uma de asa no braço direito e acha interessante. Nessa hora, chega outra mulher meio sinistra querendo expulsar o Max da boate. É a Mona Sachs, a irmã mais nova da Natasha. A Natasha diz pra irmã ir embora porque ela ainda quer falar com o Max e a Mona vai. O dono da boate até tenta colocar o Max pra fora, porque ele é policial e pode chamar atenção, mas não consegue. Nisso, a Natasha acaba saindo antes do Max perguntar pra ela sobre a tatu. Ele procura por ela na boate e acaba chegando perto de um lugar onde tem um monte de gente tomando uma droga líquida chamada Valkyr. Antes dele conseguir entrar ali, um careca grandão chega perto dele. Ele também tem uma tatuagem de asa na mão. Os dois ficam se encarando até que Natasha, que tinha bebido a droga, aparece e leva o policial embora. Na sequência, a gente vê que as pessoas que estavam na sala usando a Valkyr ficam super histéricas e começam a alucinar, vendo a sombra de um pássaro gigante. Pouco depois, os dois chegam na casa do Max. De novo, a Natasha tenta se insinuar para ele, mas o cara rejeita ela de cara. Boladona com o fora, ela vai embora, seguindo por uma rua deserta. Mas do nada, vê a sombra de um pássaro gigante que a persegue, ela levando a mina de arrasta para cima. No dia seguinte, Max é chamado por Alex, um colega de trabalho, para ir na cena do crime. Alex ficou sabendo que o Max foi a última pessoa a ver a Natasha e questiona como os dois se conhecem. Ele tá meio preocupado porque não quer que o melhor amigo seja acusado de assassinato. O Max se sente encurralado com a pergunta e joga na cara do Alex o caso do assassinato da família dele, que era responsabilidade do cara e ainda não foi resolvido. Enquanto isso, o careca fortão, que se chama Jack Lupino, tá monitorando a polícia à distância. Pela cara dele já dá pra sacar que o cara sabe de alguma coisa sobre a morte da Natasha. A notícia da morte da Natasha chega na irmã dela, a Mona, assim como a informação de que a última pessoa a ver ela viva foi o Max e um traficante daquela droga líquida. Estudando o caso da Natasha mais a fundo, o Alex descobre que essa morte está ligada à morte da Michelle, esposa do Max. Na mesma hora, ele liga pro amigo para ir até a casa dele.
Mas quando chega lá, o lugar está destruído e o Alex já tinha ido descobrir se no céu tem pão. De repente, o policial é atacado por alguém. Ele consegue revidar, atirando no homem misterioso, mas acaba se machucando muito e fica inconsciente. No dia seguinte, ele acorda num hospital. No quarto dele está um ex-policial chamado B.B. Hensley. Esse cara trabalhava com o Max, mas agora é chefe de segurança numa empresa. Ele foi lá avisar que a polícia está achando que foi o Max que despachou o Alex. Ao ouvir isso, Max pensa que está sendo incriminado. O B.B. Hensley chama o Max para visitar o lugar onde ele trabalha, a Aesir, uma empresa de farmacêuticos que também envia medicamentos para instituições militares. Chegando lá, a chefe do lugar chamada Nicole Home dá as boas-vindas ao Max e os pêsames pela morte da Michelle. Acontece que a esposa do Max trabalhava nessa empresa e, para homenagear a mulher do Max, a Nicole e o B.B. criaram uma bolsa de estudos em nome dela. Depois dessa visita, Max e B.B. Hensley seguem para o funeral de Alex, mas Max é expulso pela esposa do Alex. Ela diz que o policial fez o Alex sentir que não tinha feito o suficiente pelo caso da Michelle, então ele tinha parte da culpa na morte do amigo. Quando está saindo da casa, Max se encontra com Jim Bravura, um oficial da polícia militar conhecido por pegar policiais corruptos. O foco do Jim agora é saber se Max realmente matou a Natasha e o Alex. Ele também está querendo que o Max explique porque está sempre se encontrando com bandidos. O Max só desconversa e vaza dali. Depois, esse Max vai direto para a sala do Alex na delegacia. Os policias até tentam impedir ele, mas ele entra mesmo assim. Lá ele pega o arquivo da morte da Natasha e descobre que ela entrou em contato com um traficante da Valkyr antes de ir de arrasta para cima. Ele também descobre outra coisa importante. A ligação que o Alex encontrou entre o caso da Natasha e o da Michelle é que nos dois tinha uma galera com uma tatuagem de asa envolvida. Com essa informação, o Max vai pro bairro Barra Pesada onde o traficante mora. Mona aparece e aponta a arma para a cabeça dele e ele fica pianinho, porque além de estar com uma armona, ela também sabe lutar muito bem. A Mona acusa ele de ter matado sua irmã e Max nega dizendo que estão armando para ele. Sem querer criar mais inimigos do que já tem, ele sugere que trabalhem juntos, pois os dois querem descobrir quem é o assassino da Natasha. Mona aceita o convite, mas avisa pro Max ficar ligado e não tentar nenhuma gracinha, porque ela é uma assassina treinada e não vai hesitar em cortar ele em pedacinhos. É, tecnólogo, as coisas já tão bem tensas por aqui e essa treta só vai aumentar. Mas antes de te contar mais sobre o filme, quero te pedir uma coisa. Se você já assistiu até aqui, deixa o seu like no vídeo. E se não for um inscrito, se inscreva aqui no canal também, beleza? Valeu! Juntos eles vão para casa do traficante. Os dois ficam surpresos, porque o cara tava tão louco que nem percebeu que eles estavam lá e nem ouvia que falavam com ele. Depois de ver uma sombra de um pássaro gigante, o cara pula da janela. Mas antes, o Max ainda consegue ver que ele também tinha uma tatu de asa de pássaro, como a Natasha. Mona leva o Max pro estúdio onde a irmã fazia suas tatuagens. Eles conversam com o tatuador que conhece a história daquele desenho da asa. Ele diz que a visão do pássaro significa proteção, mas ele mesmo se assusta enquanto explicava o significado da tatuagem, como se alguém estivesse observando ele à distância. Conforme o tatuador, a primeira pessoa a fazer essa tatuagem foi o Lupino, sendo que esse traficante também obrigou a galera que usava a Valkyr a tatuar o mesmo, para mostrar que faziam parte da tropa dele. Na noite seguinte, Mona vai no QG de um mafioso para continuar investigando. Ela quer saber quem foi o primeiro a distribuir a droga. O mafioso menciona o Lupino e até dá o endereço do cara, mas também avisa para ela ficar longe do Max, porque ele é muito perigoso. Já o Max vai pro armazém da empresa da Nicole para pegar os objetos da Michelle que ainda estavam lá. Mexendo nas coisas, ele percebe que o logo da empresa é uma asa, exatamente como a da tatuagem que os usuários da droga líquida têm. Suspeitando das pessoas que trabalham na empresa, principalmente da galera do setor da esposa dele, Max vai atrás do B.B. Hensley. Ele pressiona o cara até descobrir quem era o chefe da esposa dele. Assim que o Max vai embora, B.B. Hensley vai falar com o Jim, o policial militar, e contar sobre a morte da Michelle. A família deles era muito harmoniosa, viviam em paz no subúrbio.
Mas um dia, a casa deles foi invadida por um grupo de gangsters. Max conseguiu despachar quase todos, mas um deles escapou e matou a esposa e a filha do Max. De acordo com Bobby Hensley, Max ficou vingativo depois disso. Por isso ele quer que o Jim pegue o Max antes que o cara enlouqueça de vez. Ele diz que está preocupado com o cara, porque ele está falando umas besteiras de que alguém na AECIR é responsável pelo que rolou. Ao mesmo tempo, o supervisor direto da esposa do Max, um cara chamado Jason Colvin, se encontra com a Nicole. O encontro é na surdina, numa rua aleatória durante a chuva. O Jason queria mostrar um arquivo que mostra que o Lupino era um oficial das Forças Especiais. Acontece que a Nicole estava usando o Lupino para distribuir a Valkyr, que era fabricada na empresa dela. Depois desse encontro, o Jason volta para o seu escritório na empresa e lá encontra o Max Payne. Max tranca a porta da sala e dá uma amaciada no cara com os punhos até ele dizer por que a Michelle foi morta. O Jason responde que ela estava envolvida num projeto que tinha o objetivo de criar um soro especial que daria uma força extraordinária para os soldados. Só que o projeto falhou porque quem usava o soro ficava com umas alucinações bizarras. Depois disso, os envolvidos no projeto passaram a ser ameaçados pelos soldados que já estavam sob o efeito da droga e foi aí que as pessoas começaram a morrer. O Jason dá uma pasta com arquivos pro Max ficar sabendo como foi toda essa treta. O Max sai da sala usando o Jason como refém, mas percebe que está cercado por guardas das Forças Especiais. Os caras foram enviados pelo Bobby Hensley, que manda o Jason de arrasta para cima para ele não poder ser testemunha no caso da mulher do Max. Mesmo sozinho, Max consegue segurar a onda até fugir dali. Pro azar dele, quem aparece é o Jim, apontando a arma para ele e querendo saber se Max era o assassino Natasha e do Alex. Antes do Max falar qualquer coisa, as tropas do Bobby Hensley estouram a parede e o Max aproveita a fumaça da explosão para vazar. Ele vai até a casa da Mona examinar as provas que o Jason deu para ele. Lá, eles assistem um vídeo que mostra o Lupino quando ele ainda era das Forças Especiais e como ele foi usado para testar o soro. Lupino diz que o soro deixou ele mais forte e mais brutal. Depois de ver o vídeo, o Max fica ainda mais pistola com a situação toda. A Mona fala para ele que o Lupino tá num clube chamado Ragnarok, mas avisa para ele não ir sozinho, porque o cara tinha um exército enorme de gangsters. Só que o Max nem liga, ele só quer vingança pela morte da esposa e da filha. Quando o Max chega no clube, o Lupino tá tranquilão no telhado, tomando uma dose da Valkyr. Max despacha facilmente todos os guardas que aparecem e vai até o local onde fabricam a droga. Na porta ao lado, 2 gangsters percebem que o Max está lá e derrubam a porta na base do tiro. Os 2 saem atirando para pegar no Max, só que ele já tinha sumido. Os bandidos continuam procurando pelo Max, que aparece do nada e manda os 2 de Americanas antes de ir em busca do Lupino. Enfiou no rabo dos 2 sem vaselina. No momento que ele encontra o cara, o Lupino ataca ele. Max tenta se defender, mas tá difícil porque o Lupino estava muito mais forte e brutal por causa da Valkyr. Ele consegue imobilizar o Max e quando está prestes a apagar de vez o policial, Lupino leva um tiro e vai de Americanas. Faleceu. Quem atirou foi o Bobby Hensley. Ele ajuda Max a se levantar e diz que levar ele para casa. Mas na verdade um cara ataca o Max e deixa ele desacordado. Na sequência, os 3, Bobby Hensley, o Capanga e o Max, que está algemado, vão para um lugar próximo do mar. É nessa hora que o Max descobre que o Bobby Hensley é o grande responsável por tudo, incluindo a morte da Michelle e a distribuição da droga. O Bobby Hensley diz que a esposa do Max morreu porque sabia muitos segredos da empresa e matou o Lupino porque a polícia estava na cola deles pela distribuição da Valkyr. Agora ele ia matar o Max também para se safar. Max revida e ainda consegue derrubar o Bobby Hensley, mas como não tem arma, o jeito é fugir. Ele corre e pula no mar. Como a água está quase congelada, o Bobby Hensley e o Capanga acham que ele vai morrer congelado e decidem ir embora. Realmente, o Max começa a tremer e se afogar,
Mas quando tá quase indo de arrasta para cima, ele lembra da esposa e da filha. Lembra que ainda precisava terminar a vingança. Aí ele consegue forças suficientes para nadar até a costa e sair do mar. Só que tá tão fraco por causa do frio que nem consegue ficar de pé. Sem opções, Max toma uma dose Valkyr que estava no bolso dele para o corpo ficar mais forte e ele conseguir continuar. Enquanto isso tudo estava rolando, o Jim consegue investigar os crimes ligados ao Max e pede ajuda ao FBI para prender o bebê Hensley e os capangas dele. Bebê Hensley estava se preparando para fugir, levando os melhores soldados para proteger ele, quando o Max aparece muito louco na droga e ataca a geral. O bebê Hensley tenta entrar em contato com a Nicole para pedir ajuda, mas ela não atende. Agora ele está cercado, de um lado tem o Max e do outro o FBI. O Max estava lá atirando em todo mundo quando começa a ficar tonto e ter alucinações. Ele vê a Michelle voltando lá do além e um pássaro demônio gigante querendo matar ele. Aproveitando o momento, os guardas do bebê Hensley tentam despachar o Max, mas a Mona chega na hora certa. Ela ajuda o Max a se levantar para ir atrás do bebê Hensley enquanto fica para dar um jeito nos capangas. A essa altura, a Nicole ainda não tinha atendido o bebê Hensley, mesmo ele tendo ligado várias vezes. Um dos capangas tinha plantado uma bomba no prédio e decidiu detonar o negócio para não morrer sozinho. Por sorte, a explosão não atinge o Max, que continua atrás do bebê Hensley. Os dois se encontram no telhado e o bebê Hensley logo dá um tiro no Max. Mesmo assim, o policial se levanta e consegue apagar o vilão. A equipe do FBI chega no telhado e cerca o Max para prender ele. Enquanto isso, ele começa a sentir dor no corpo inteiro. Para ele já estava tudo acabado. Ele tinha levado um tiro, fugido de explosão, mas tinha conseguido matar o culpado pela morte da família. Por ele, já estava na hora de morrer mesmo. Mas aí ele tem outra visão da filha e da esposa. E isso faz com que ele continue vivo e aí a história termina. Mesmo sendo de 2008, Max Payne não perde nada para esses filmes de ação mais novos. E quem curte o game do policial atormentado vai achar várias referências, deixando a história ainda mais da hora. A boa notícia é que muita gente curtiu essa história. Bom, tecnólogo, espero que você tenha curtido esse recap. E antes de ir, tenho mais um recado para te ajudei poupando algumas horas do seu tempo. Tudo que eu peço é que você ajude as outras pessoas também. Sinta-se abraçado por mim. Assiste esse vídeo aí.